Muitas pessoas fazem confusão quando se trata em distinguir as diferenças entre um Papa e um verdadeiro sucessor de Pedro. Para explicar isso de uma maneira bem simples e objetiva, posso dizer que, desde o seu início, a Igreja Católica já teve 266 papas, porém, alguns desses papas não foram verdadeiros sucessores de Pedro. Porque cometeram várias heresias contra os ensinamentos do verdadeiro magistério da Igreja de Cristo. Portanto, os papas não são escolhidos pelo Espírito Santo, como algumas pessoas pensam, porque, se isso fosse verdade, então na Igreja Católica não poderia haver maus papas, porque o Espírito Santo, obviamente, não escolheria maus papas. Uma coisa é ser papa, outra coisa bem diferente é ser um verdadeiro sucessor de Pedro. Na mensagem 659 transmitida no dia 29 de junho de 1993, Nossa Senhora de Anguera nos dá um exemplo de quem é um verdadeiro sucessor de Pedro. Queridos filhos, sou a mãe da Igreja. Venho do céu para suplicar-vos que sejais todos de Cristo. Convido-vos também a ser fiéis ao sucessor da Cátedra de Pedro, o Papa João Paulo II. Percebam que nessa mensagem, a mãe de Jesus fala sobre o Papa João Paulo II, como sucessor da Cátedra de Pedro. Ou seja, o Papa João Paulo II era um verdadeiro sucessor de Pedro no Vaticano. Muitas foram as mensagens de Nossa Senhora de Anguera, citando o nome do Papa João Paulo II. E o nome Papa Francisco, ela citou apenas uma única vez. Isso aconteceu na mensagem número 3830, transmitida no dia 8 de junho de 2013. Nossa Senhora falou: rezai pelo Papa Francisco. Percebam que, quando Nossa Senhora referiu-se a Francisco, ela falou a palavra Papa, e não sucessor da Cátedra de Pedro. Lembre-se, uma coisa é ser Papa, outra coisa é ser um verdadeiro sucessor de Pedro no Vaticano. Na mensagem 2989 transmitida no dia 26 de abril de 2008, Nossa Senhora fala que, por um determinado período, a Igreja andará sem Pedro. Queridos filhos, chegará o dia em que o opositor espalhará seus erros sobre a terra, e haverá grande desprezo aos bons costumes. A Igreja viverá momentos de grandes perseguições, e carregará a pesada cruz. Por um determinado período, a Igreja andará sem Pedro, mas o meu Jesus será fiel à sua promessa. Nossa Senhora falou em 2008 que durante um determinado período, a Igreja andará sem Pedro. Isso significa que a Igreja do seu Filho Jesus, por um determinado período, andará sem um verdadeiro sucessor de Pedro no Vaticano. Considerando que o Papa Francisco já deu várias provas que ele não é um verdadeiro sucessor da Cátedra de Pedro no Vaticano, através dos seus pronunciamentos nos sínodos, e também através de vários documentos assinados por ele, podemos chegar à conclusão de que a cadeira do Vaticano está vazia. Ou seja, nós temos um Papa, porém, nós não temos um verdadeiro sucessor de Pedro no Vaticano. Disse Nossa Senhora de Anguera. Um reino dividido, e uma cadeira vazia. A existência de dois reis espalhará grande confusão pelo mundo, mas Deus virá em socorro do seu povo. Um reino dividido significa a divisão da Igreja Católica, que já vem desde a época do Concílio Vaticano II, e se intensificou muito depois que Bergoglio usurpou o trono de Pedro no Vaticano. E
a cadeira vazia, significa que não temos um verdadeiro sucessor de Pedro no Vaticano. Quando Nossa Senhora fala sobre a existência de dois reis, ela está se referindo ao Papa Bento XVI e ao Papa Francisco. Fato esse, que já causou grande confusão pelo mundo. Mas, como disse Nossa Senhora, Deus virá em socorro do seu povo. Esse socorro pode vir por diversas formas, inclusive, com a ajuda de Pedro Regis, o confidente de Nossa Senhora de Anguera, que, através das suas catequeses diárias, nos ensina muitas coisas importantes, que nos ajudam a compreender melhor o que realmente está acontecendo com a Igreja Católica. Precisamos compreender que a Igreja Católica está dividida entre aqueles sacerdotes que seguem a doutrina de Cristo e os falsos profetas, que seguem as ideologias humanas. Estamos vivendo numa época em que nós precisamos fazer uma escolha. Ou nós acreditamos nas leis de Deus, ou nas leis humanas. Ou acreditamos na doutrina do Papa Francisco e seus aliados, ou acreditamos na doutrina de Cristo. Não dá para servir a dois senhores.